Vou começar, doutora. Senhoras e senhores e todos aqueles que acompanham nossos trabalhos ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 10ª reunião ordinária de 2013. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presentes mais de um terço dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Rafael Tadeu para fazer leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se possam em pé. Também as taças, as espivitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os brasiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior para o Santo dos Santos e das portas do santo lugar do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. E ele pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Amém? Solicito ao primeiro secretário que faça a revisão de chamada. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vamos passar à fase do expediente. Coloco em votação as atas da 7ª e 8ª reuniões ordinárias de 2013. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Estão aprovadas as atas por unanimidade, com a ausência do vereador Marco Antônio. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das emendas da matéria do Poder Executivo. Balancete da Receita e Despesas número 8 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã. Balancete da Receita e Despesas referente ao mês de março de 2013. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Legislativo. Balancete da Receita e Despesas número 7 de 2013. Câmara Municipal de Mariporã. Balancete da Receita e Despesas referente ao mês de março de 2013. Projeto de Lei número 19 de 2013. Valdeci Fernandes dispõe sobre a segurança dos equipamentos de diversão instalados em parques de diversões, parques aquáticos e buffets. Projeto de Lei número 20 de 2013. Rafael Tadeu Martim proíbe a utilização de telefone celular, rádio, tablet, notebooks ou aparelhos eletrônicos de comunicação no interior de estabelecimentos bancários e instituições semelhantes e da outras providências. Expedientes recebidos de diversos. Solicito ao segundo secretário para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas.
Ofício do Departamento de Vigilância Sanitária, convidando todos os vereadores para prestigiar o curso de Boas Práticas de Manutenção de Alimentos Objetivo Restaurantes, nos dias 11, 18 e 25 de abril, na sede do Departamento. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, comunicando a liberação de crédito para obras de drenagem e pavimentação de vias urbanas, no valor de R$ 115.668,72. Ofícios do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício da Prefeitura Municipal de Mariporã, encaminhando relação de contratos e aditamentos por ela celebrados durante o mês de fevereiro de 2013. Ofício da Prefeitura Municipal de Mariporã, encaminhando relação do demonstrativo de pagamentos a fornecedor referente ao mês de março de 2013. Ofício do Deputado Estadual Enio Tato, encaminhando cópia do requerimento número 233/2013, de autoria do deputado Jorge Caruso, parabenizando o município de Mariporã pelo aniversário comemorado em 27 de março. Ofício da Câmara Municipal de Itupeva, comunicando a composição da mesa diretiva e colocando-se à disposição para o que for necessário. Câmara Municipal de Mariporã, 9 de abril de 2013, Daniela Leal Pisaneschi Pereira da Silva, oficial legislativo. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar aos requerimentos. Convido o vereador Ali Hamid para que faça a leitura do requerimento número 14 de sua autoria. Requerimento número 14 de 2013. Senhor presidente, requer a douta mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de prestar informações, esclarecimentos com relação à lei de regularização das clínicas de tratamento de dependentes químicos, de casas de repouso e também sobre as especificações de zoneamento para suas criações. Plenário 27 de março, 9 de abril de 2013, Walid Ali Hamid. Está lido, senhor presidente. Agora coloco em votação, em discussão, o requerimento número 14 de 2013. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o requerimento número 14 de 2013 por unanimidade, com a ausência do vereador Marco Antônio. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Senhor presidente, no momento oportuno... Senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Eu queria solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Alzira de Oliveira Ferreira. No momento oportuno será feito. Pois não, nobre vereador. Senhor presidente, eu gostaria de retirar a indicação número 290/2013. Pois não, nobre vereador. Passamos então às indicações. Com a palavra, doutor Oswaldo. Indicação número 282, 283 e 284 do vereador Rafael. Indicação número 882 de 2013 do vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 283 do vereador Marcos Pinto Barbosa, 284 do vereador Marcos Pinto Barbosa, 285, 286 do vereador Valdeci Moreno de Souza Lopes, 287, 288 e 289 do vereador Walid Ali Hamid, 291, 292 de 2013 do vereador Édio de Oliveira Souza, 293, 294 e 295 do vereador Rafael Tadeu Martins. Indicação número 296, 297 do vereador Ricardo Vieira da Silva, 298, 299 e número 300 de 2013 do vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Indicação 301, 302 e 303 de 2013 do vereador Écio Minozzi Júnior. Indicação 304.
305, 306 de 2013 do vereador Valdeci Fernandes, 307, 308, 309 de 2013 do vereador Alexandre dos Santos, 310, 311, 312 do vereador Oswaldo Loureiro Filho, indicação número 313, 2013 do vereador Juvenil de Oliveira Dantas, e indicação número 214, 2013, também do vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Estão lidas as indicações, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador Rafael Tadeu Martins para que faça a leitura da moção de congratulação número 2, de sua autoria. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, aos presentes aqui, os nossos amigos da internauta. Moção de congratulações número 2 de 2013. Senhor presidente, considerando que Gabriel Henrique de Oliveira, estudante da escola Nides Aim Cardoso, participou das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, considerando que Gabriel Henrique de Oliveira foi incentivado pelo professor Anderson Gonçalves de Oliveira a participar do grupo de estudos da escola Nides Aim Cardoso e a se inscrever no programa de inscrição científica, iniciação científica. Considerando que Gabriel Henrique de Oliveira tem apenas 13 anos de idade e ficou entre os melhores alunos de matemática do Brasil, e considerando que no dia 1º de junho haverá uma cerimônia de congratulações onde Gabriel Henrique de Oliveira receberá uma medalha da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e bolsa de estudos do Programa de Iniciação Científica. Considerando ainda a importância do incentivo aos alunos da rede pública e lembrando que estudar é sempre o melhor caminho, eu apresento a douta mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, a presente moção de congratulações ao estudante Gabriel Henrique de Oliveira diante da sua dedicação aos estudos. Plenário 27 de março, 9 de abril de 2013. Agora coloco em discussão a moção de congratulações número 2, 2013. Algum vereador para discutir? Com a palavra o vereador Rafael Tadeu. O comentário é assim, que eu acredito que nós temos bons alunos, que o ensino fundamental, o ensino das escolas públicas ainda realmente vem dando motivos de orgulho para a gente. Eu sempre estudei escola pública e acredito que o Gabriel é um menino assim que nos surpreendeu. Mariporã ainda tem jovens, né? Tem jovens inteligentes, e acho que nós precisamos realmente incentivar isso. Eu só queria dar os parabéns a ele, tá certo? Ele vai receber a medalha da nossa presidenta Dilma, tá? Em Brasília. Então, senhor presidente, é só assim, agradecer e parabenizar o Gabriel. Mais algum vereador para discutir a moção? Não havendo vereadores, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a moção de congratulações número 2, 2013, por unanimidade, com ausência do vereador Marco Antônio. Convido o vereador Édio de Oliveira Souza para que faça a leitura da moção de pesar número 4, de sua autoria. Senhor presidente, mesa diretiva, nobres colegas vereadores, público presente e aos internautas que nos assistem pela TV Câmara. Boa noite. Moção de pesar 2013. Nobres pares, considerando que a senhora Abigail Lopes de Moraes
nascida em 22 de 3 de 1938. Foi uma cidadã que muito contribuiu para o desenvolvimento da cidade, através de sua dedicação na formação das crianças e adolescentes de Mariporã, atuando na área de educação. Considerando que a senhora Abigail Lopes de Moraes foi a fundadora e proprietária do Colégio Chapeuzinho Vermelho, fundado em fevereiro de 1984, que desde então vem contribuindo mediante a formação de nossas crianças, nossos adolescentes e futuros adultos. Considerando que a senhora Abigail Lopes de Moraes era a pessoa que soube granjear e preservar a amizade, constituiu respeitada família em nossa cidade, excelente mãe e atenciosa como familiares e amigos. Considerando ainda que quis Deus que a senhora Abigail Lopes de Moraes encerrasse sua missão terrena, fato esse que nos inspirou nessa iniciativa e reconhecimento dessa querida cidadã, amiga e educadora. Considerando finalmente que fique registrada essa póstuma homenagem e nosso sincero reconhecimento à senhora Abigail Lopes de Moraes, que teve seu passamento ocorrido no dia 2 de abril de 2013, apresento à douta mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, a aprovação dessa moção de pesar à família da senhora Abigail Lopes de Moraes, requerendo aos nobres pares a aprovação. Plenário da Câmara, 9 de abril de 2013. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a moção de pesar número 4, 2013. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, professor Edio. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, e a todos os internautas que nos acompanham no nosso trabalho, boa noite. Senhor presidente, a senhora Abigail Lopes de Moraes, que infelizmente teve seu falecimento no dia 2 de 4 de 2013, foi a fundadora, juntamente com seu falecido esposo, o senhor Air Togueiro de Moraes, do Colégio Chapeuzinho Vermelho, em fevereiro de 1984. Seria até desnecessária a maior explanação acerca da importância do Colégio Chapeuzinho Vermelho para a formação das crianças de nossa cidade. São aproximadamente 150 crianças por ano, agraciadas com ensino de primeira qualidade, carinho por parte de funcionários e direção. E tudo isso sempre supervisionado com toda dedicação pela senhora Abigail Lopes de Moraes, que tinha como o amor e razão de sua vida a educação das crianças matriculada no Chapeuzinho Vermelho. Diante disso, este edil, como professor, não poderia deixar passar em branco essa oportunidade de homenagear, por entender que a boa educação, o carinho e a dedicação são partes essenciais na educação das crianças e por reconhecer todas essas qualidades da senhora Abigail Lopes de Moraes. Que Deus conforte seus familiares. Obrigado a todos. Professor Edio, vereador. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Não havendo vereadores, eu coloco em votação e a votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a moção de pesar número 4 com a ausência do vereador Marco Antônio. Solicito nesse momento que o primeiro secretário assuma a presidência e a condução dos trabalhos. Pode ser daqui mesmo? Pode. Convido o vereador Écio Minozzi Júnior para que faça a leitura da moção de pesar número 5 de sua autoria. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de pesar número 5 de 2013. Senhor presidente, considerando que a senhora Alzira Fernandes de Oliveira sempre foi uma pessoa amiga de muitos e filha de família tradicional do bairro Jardim Fernão Dias, considerando que fique registrada essa póstuma homenagem com quanto sincero reconhecimento à senhora Alzira Fernandes de Oliveira, que teve seu passamento ocorrido no dia 9 de abril de 2013. Que fique, por fim, essa moção de pesar, a nossa firme certeza de que a senhora Alzira Fernandes de Oliveira há de encontrar a merecida paz profunda e a definitiva felicidade, que tão somente por seu puro merecimento. Apresento à douta mesa, na forma regimental,
Depois de ouvido o colento plenário, essa moção de pesar à família da senhora Alzira Fernandes de Oliveira, requerendo a sua aprovação. Plenário, 27 de março, 9 de abril de 2013, Écio Minozzi Júnior, vereador. Agora coloco em discussão a moção de pesar número 5 de 2013. Algum vereador para discutir? Não tendo mais vereadores para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a moção de pesar número 5 de 2013 por unanimidade, aprovada com a ausência do vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Convido o presidente Écio Minozzi Júnior que assuma os trabalhos dessa casa. Uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da palavra pelo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Édio de Oliveira Souza. Mandou para a gente as atas, para a gente justificar a televisão e depois a doutora. Boa noite a todos. Senhor presidente, o assunto que me traz a essa tribuna, nessa data, é um assunto que, como professor, me deixa numa situação, assim, como que fosse um desabafo. Gostaria, esse professor, que todos os alunos que frequentassem a escola, seja ela a escola pública ou a escola privada, fosse igual a esse aluno que o nobre vereador Rafael Tadeu hoje fez em sua moção, o Gabriel. Mas, infelizmente, senhor presidente, a situação que a escola encontra-se hoje é bastante, chega a dizer, desesperadora por parte de nossos colegas professor, que assim como o nobre presidente é professor, estão passando. Nós assistimos ontem matérias na TV Globo, em jornais que veicularam, temas relacionados à indisciplina, à violência na escola pública. E nós vimos essa violência chegar aqui próximo, na nossa rede estadual aqui da diretoria de Caieiras, no município de Franco da Rocha. Uma professora quase ficou cega depois de ser agredida por um aluno. Seus olhos ficaram roxos, inchados e dormentes. Por pouco a professora de filosofia não ficou cega. Um aluno simplesmente arremessou um cesto de lixo em seu rosto. São cenas que nós estamos acostumados no dia a dia a acompanhar pela imprensa. E esse professor, somente como historiador, né, sempre lendo muito a respeito do jovem, do adolescente, né, tem feito muitas pesquisas para entender o porquê dessa violência. E na história antiga, a gente não encontra muitos casos de desrespeito a professor. Na Idade Média, onde se fala de vândalos, de bárbaros, também não se registra essas agressões a professores. Mesmo no Brasil, em épocas chamada época de chumbo, ditadura militar, onde havia um Estado repressor, jovens tinha na pessoa do professor admiração, mesmo jovens subversivos que iam lutar contra o Estado repressor,
tinham admiração por seus professores, porque eram eles que os encorajavam, eram eles que representavam suas ideologias. E nos dias de hoje, senhor presidente, nós vemos essas atitudes tomarem conta da sala de aula, das escolas em gerais. E a gente faz várias perguntas de quem é a culpa. É a culpa desse Estado, né, qual nós vivemos? É a culpa da família? Quem é o culpado? Eu, conversando com muitas autoridades na área de educação, tenho percebido que a família, nessas últimas décadas, deixou de cumprir a sua função. Pais têm deixado a educação de seus filhos como uma obrigação única e exclusiva da instituição. E isso tem levado a esses jovens a se tornarem rebeldes sem causas, porque quem eles estão agredindo em sala de aula são seus mestres, são seus professores, aqueles que ainda os ouvem, porque muitas vezes a família sequer dialoga com seus filhos, não os orienta. E a gente não temos resposta para que esse assunto seja resolvido. O governador, ele, mesmo com seus técnicos, ele não dá resposta à sociedade. E a indignação que nós hoje, principalmente a classe dos professores, eles não têm amparo. Né? Eles realmente, a direção, ela sozinha, ela se torna impotente com casos de violência. Nós temos o Conselho Tutelar, o Ministério Público, que tem feito o seu trabalho, mas, mesmo assim, a gente sabe que é insuficiente. Não tem dado um respaldo, né, às escolas. Então, senhor presidente, fica aqui registrado para que a família, quando pensarem em ter filhos, né, primeiro programar que educação ela vai dar para o seu filho. Porque hoje cansamos de criticar os poderes públicos, né, e não assumimos a responsabilidade. A responsabilidade de educar o filho é do pai e da mãe. Então, para que minimize o choro de muitos pais quando perdem seus filhos por conta dessa violência, pensem primeiro que tipo de educação eles irão dar a seus filhos para conviver nesse mundo violento. É só isso, presidente, é mais um desabafo desse professor. Obrigado, vereador. Vossa Excelência abordou um tema bastante complexo. Mais algum vereador para fazer uso da palavra, doutor Oswaldo? Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, senhoras e senhores aqui presentes e aos nossos internautas, uma boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar o excelentíssimo senhor prefeito pela realização e participação do evento Romaria das Águas. Um evento de relevante grandeza e importância para o nosso município. Este evento, que tem por finalidade a apresentação do roteiro turístico náutico da região do circuito entre Serras e Águas, no qual Mariporã faz parte, demonstrando também a importância do sistema Cantareira de abastecimento, responsável pelo abastecimento de 75% da água distribuída na região metropolitana de São Paulo. E também para comemorar o Dia Mundial da Água. Nesse evento, o nosso prefeito voltou a cobrar sobre a renovação do contrato com a Sabesp, que já vem vencido há mais de 4 anos, sobre os investimentos necessários no município. Falou ainda sobre a necessidade do tratamento do esgoto do distrito de Terra Preta, e por fim falou e fez um comparativo sobre o custo que se gasta para tratar a nossa água. Na verdade, a água do sistema Cantareira e de outras represas como Bíliges e Guarapiranga,
A nossa água é de uma qualidade maior, uma qualidade superior, e fica muito mais barato para tratar, no mínimo 5 vezes mais barato. Por isso temos que brigar e lutar pelo que é nosso, de direito. Prefeito, conto com esse vereador nessa luta. Também vou aproveitar para parabenizar e agradecer à secretária de Obras, Ticiane, ao senhor Fred, encarregado geral de obras, pelas limpezas das ruas do Parque Náutico, onde fui pessoalmente, antes e depois do trabalho. Constatei o belo trabalho realizado nesse bairro. Também não posso deixar de agradecer ao subprefeito também do Distrito Terra Preta, o senhor José Ailton. E nesse final de semana fui visitar alguns bairros do Distrito Terra Preta, onde pude ver algumas indicações atendidas no Jardim Lúcia e Jardim Gibeon. Aproveitando também neste momento, eu gostaria de oficializar ao senhor prefeito que solicite ao departamento competente a implantação de redutores de velocidades, no caso as lombadas, no seguinte local: Rua Francisco Miranda de Melo, com Murilo Souza Oliveira, loteamento Jardim Pereira, Distrito Terra Preta. Em meu segundo ofício, que o senhor prefeito solicite ao departamento competente serviço de asfalto no seguinte local: Flor da Alice Espada, loteamento Jardim Espada. E no meu terceiro ofício, que o senhor prefeito solicite ao departamento competente que substitua todas as lixeiras coletivas deste município por lixeiras com tampa de maior capacidade, pois tenho recebido muitas reclamações sobre as lixeiras e, inclusive, já fiz algumas indicações sobre este assunto. Essas lixeiras de uso coletivo têm vários problemas, pois elas não têm tampas. Os animais acabam rasgando os sacos de lixo, que deixam mau cheiro e atrai as moscas e ratos. Senhor presidente, é uma coisa bem rápida e é só isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Seus ofícios serão encaminhados amanhã pela manhã. Qual é o próximo vereador para fazer uso da palavra? Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Com a palavra, Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, serei bem breve. Gostaria só que fossem enviados alguns ofícios. 3 é o limite. Inclusive foi proposto por mim mesmo, para que só fossem 3. Primeiro ofício, parabenizando o senhor Fred, que é chefe do departamento de serviços. Ontem estive rodando na Serra. Nós viemos recebendo algumas reclamações a respeito da coleta de lixo e rodei a serra algumas ruas e conforme eu estava lá na serra já liguei para ele avisando as ruas que estavam com problemas de coleta, que estavam com muito tempo sem fazer as coletas. De imediato ele anotou, pediu para o rapaz que é responsável, que é o Alexandre, subir com o pessoal dos caminhões que estão fazendo agora as novas coletas, novo sistema de coleta na serra, e foi prontamente atendido. Era 4 horas da tarde, eu estava descendo a Estrada Roseira, estava subindo o caminhão para poder fazer a coleta nessas ruas a quais tinha passado para ele. Não só nessas que eu passei, mas como estava próximo, ele já fez em todas as outras ruas. Até porque acho que é uma ajuda que nós vereadores podemos dar para a administração, é fazer exatamente o que eu fiz ontem. Como a gente está recebendo muita reclamação e nós sabemos que a empresa ainda está se adequando, está conhecendo as novas rotas, as rotas, né, que têm que ser feitas, eles não conhecem. Então eu acabei ajudando aí, passando algumas informações ao quais eram as ruas, quais lugares não estavam sendo feita essa coleta. Então prontamente ele atendeu, foi lá, fez o serviço e, enfim, deixou pelo menos a população estar mais satisfeita com o serviço que está sendo prestado agora. O outro ofício é parabenizando o senhor prefeito e pela iniciativa que foi feita através de uma reunião que nós fizemos, eu, o prefeito e o presidente da CASC, da Congregação dos Loteamentos da Serra da Cantareira. E na última quinta-feira foi feita uma reunião na sede da UBEV, lá na Serra da Cantareira, qual o prefeito levou todos os seus secretários para apresentar para a população da região.
Tinha mais de 120 pessoas nessa reunião, onde todos puderam, o prefeito apresentou todos os seus secretários, todo o secretariado foi apresentado. Então, assim, iniciativa única, né? Nunca nenhum outro prefeito fez isso. Sempre ia lá, fazia o discurso do prefeito, mas nunca voltou lá com o seu secretariado. O prefeito fez diferente, levou todos os seus secretários, apresentou, teve algumas perguntas, foi aberto ao público algumas perguntas. O tempo foi um pouco escasso, saímos de lá, já era 11 e pouco da noite, mas enfim, foi uma primeira vez que algum prefeito fez isso na nossa região, levar todos os secretários, apresentar, enfim, para que todos saibam quem são os secretários, quais são as pastas. O prefeito fez isso, então parabenizar o prefeito por essa atitude, e também um ofício agradecendo a CASC pela ajuda que ela fez de organizar, de ajudar a organizar esse encontro, vamos dizer assim, a qual eu acho que foi um ganho para a região da Serra, a qual as pessoas puderam conhecer um pouco mais sobre a administração pública, e até também, região da Serra, as pessoas, quem participou, principalmente as pessoas ali dos loteamentos, dos condomínios, que a gente costuma dizer condomínios, o prefeito deu uma breve explicação de como que pegou a prefeitura, como que estava a situação, como que pretende agir daqui para frente. Então, até para que as pessoas possam, quem ainda não tem esse contato direto com a nossa cidade, possa conhecer um pouco mais da realidade da nossa cidade. As pessoas acham que o município de Mariporã tudo é flores, então para que eles saibam que foi importante essa reunião, para que eles pudessem saber exatamente como que está o andar aí das coisas públicas. Então é só isso, presidente, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Esse espaço, vereador, ele é feito para a gente fazer os debates, colocar as questões, e Vossa Excelência o fez com brilhantismo. Deve explorar no limite. Essa é a essência do Legislativo. Vereadores, para usar a palavra. Vereador Alexandre dos Santos. Boa noite, senhor presidente, vereadores que compõem a mesa diretiva, vereadores que compõem o plenário, a todos e a todas presentes, ao que nos acompanham pela internet, através da TV Câmara, boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de fazer do momento oportuno para que eu oficializasse, na verdade, através dessa Casa de Leis, oficializar ao prefeito para que o mesmo oficializasse o secretário da Cultura do Estado de São Paulo, senhor Juca Ferreira, para fins que nos forneça um kit de livros que tem aproximadamente uns 400 a 500 exemplares, que, pelas informações que tivemos, ainda dispõe. Eu gostaria que fosse ressaltada a urgência para que o mais breve possível chegasse esse ofício ao senhor secretário. O segundo, senhor presidente, eu gostaria que o senhor prefeito fosse oficializado para que tomasse o mais breve possível as providências com as prestadoras de serviço da telefonia móvel. Outro dia, eu acho que a sessão antepassada, se não me engano, eu fiz um ofício, talvez não, uma indicação também, com relação à telefonia fixa. E, na verdade, agora também nós temos um problema bastante sério, que é quanto à telefonia móvel. E não são uma operadora, são todas. Lá nós não temos telefonia. É até engraçado, daqui a um tempo, em pleno século XXI, eu acho que nós vamos começar a mandar sinal via fumaça, senhor presidente. Se o senhor ficar um pouco no alto aqui, no pico, talvez a gente mande um sinal, porque é impressionante. Em pleno século XXI, não temos telefonia, nada. Inclusive, das indicações que nós fizemos para a telefonia fixa, também não obtemos sucesso nenhum. Os fios estão lá do mesmo jeito, amarrado em árvores, no chão. Horrível. Lastimável mesmo o péssimo trabalho lá, o serviço prestado.
E o terceiro ofício que eu gostaria de enviar, eu gostaria de enviar um ofício ao senhor Eduardo Soutura. Ele é vereador em Guarulhos, presidente da Câmara de Guarulhos, esteve aqui ontem fazendo uma visita, fez uma visita ao prefeito, uma pessoa bastante amiga, que compartilha algumas situações aqui também conosco na cidade, através do conhecimento, né, de uma conversa a respeito de alguns projetos de leis, isso e aquilo, que é bastante interessante. E eu gostaria que fosse enviado um ofício a esse vereador, o felicitando pela visita, tudo que foi bastante agradável. É isso, senhor presidente, bem breve, tranquilo. Obrigado a todos. Obrigado, vereador.